vocês, tudo bom? Hoje é dia 17 de setembro de 2020, nossa matéria de hoje é História, tá? Vou falar sobre a Era de Vargas e o governo provisório e constitucional de 1930 até 1937. Bom, Getúlio Vargas é o presidente mais lembrado na história do Brasil porque ele ficou 15 anos no poder, tá? E dividiu o seu governo em 3 fases. O governo provisório, o governo constitucional e o governo autoritário, tá? Então vamos aprender essa matéria sobre isso. Bom, o fim da República Oligárquica. No outro bimestre, a gente explicou, né, que no início do século XX, as críticas ao poder republicano começaram a gerar movimentos populacionais e culturais, tá? Movimentos sociais e culturais da população e dos militares. E intensificou ainda mais com o movimento tenentista, tá? Bom, isso foi fundamental para a ruptura das oligarquias que se mantinham no poder do Washington Luiz, tá? Ele era o presidente do Brasil no ano de 1926 até 1930 e ele tinha que indicar um sucessor mineiro, mas ele indicou um paulista, Júlio Prestes, entendeu? Quebrando o seu pacto com a elite que ele participava. Bom, aí os grupos oligárquicos se dividiram em 2 grupos, os apoiadores de Júlio Prestes, né, e os opositores de Júlio Prestes e apoiavam Getúlio Vargas. Então ficou os apoiadores de Júlio Prestes e os opositores apoiando Getúlio Vargas. Bom, Júlio Prestes foi eleito a presidente, mas nem chegou a assumir o cargo porque ele foi acusado em matar João Pessoa, que era um vice-presidente opositor, tá? Então, com isso intensificou um movimento chamado de liberação política, que juntou Rio Grande do Sul e Minas com o apoio dos estados do Nordeste. Bom, com a intenção de... Agora você me pergunta, como que então que o Getúlio Vargas entrou se não teve votação? Aí eu respondo. Com a intenção de impossibilitar uma guerra civil, os militares interviram nas eleições e deram cargo a Getúlio Vargas, tá? Com o golpe militar, o período das oligarquias se foi encerrado e colocou na presidência um indicador de uma oligarquia menos tradicional e forte em relação àquela que eram contras a ele. Tá? Tentava dominar o país. Bom, em meio desse caos político, em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York despencou, gerou uma crise mundial e o Brasil foi atingido com a queda do preço do café, que era o principal produto de exportação. Tá? E isso refletiu numa economia difícil naquele ano e nos anos seguintes. Bom, aí Getúlio Vargas, ele assumiu a presidência em 3 de novembro de 1930. Esse é o governo provisório de 1930 até 34. Bom, assumindo totais poderes. Assim que ele entrou, ele fez algumas medidas, que foi fechar o Congresso Nacional, suspender a Constituição, limitar a autonomia do Estado e retirar os governantes e nomear interventores. Assim, essas medidas já deixou claro que seria um governo centralizador e interventor, ou seja, todo o poder centralizado nele e ele se metia com todas as ações relacionadas ao país, entendeu? Sem deixar autonomia para o Estado. Bom, aí Vargas tentou aumentar o preço do café fazendo o seguinte, ele não ia comprar, ele simplesmente compraria o que não foi vendido para o mercado internacional e queimaria. Assim, ele achava que se não tivesse possibilidade de encontrar café, o preço aumentaria. Mas
Com essa tentativa de agradar os agricultores de São Paulo, não deu muito certo, porque as oligarquias de São Paulo não eram a favor do governo Getúlio Vargas, muito menos das ideias deles. Então, em 1932, surgiu um movimento em São Paulo chamado Revolução Constitucionalista, que eles queriam o quê? Uma nova Constituição que exigia que o governo convocasse uma assembleia, tá, constituinte, para fazer uma nova Constituição. Por isso o nome do movimento, Revolução Constitucionalista. Bom, os paulistas foram derrotados, os membros foram presos, e porque, ou melhor, eles foram derrotados em pouco tempo, porque eles não tinham nem armamento e nem preparo militar. Então, Getúlio Vargas acabou com eles. Bom, apesar da derrota em 1933, Getúlio Vargas fez uma nova Constituição. Tá? E em pouco tempo, os deputados elegeram e votaram em leis que facilitaria a população e os trabalhadores. Tá? Essa Constituição foi chamada de Constituição de 1934. Ela evitaria fraude na eleição, abria o voto para alguns cidadãos que ainda não podiam votar e melhoraria a vida da população e dos trabalhadores. Bom, algumas medidas que melhoraram a vida da população foi a criação da justiça eleitoral, militar e do trabalho, liberou o voto feminino, tá? A partir de 18 anos de idade a mulher poderia votar e o voto era secreto, cada um votava para si. Escolhia seu candidato, votava e ninguém precisava saber. E a jornada de trabalho, que passou a ser de 8 horas, férias remuneradas, descanso semanal e proibição de diferença de salário entre os trabalhadores, tá? Bom, essa Constituição de 1934, ela queria eleger um novo presidente, tá? Determinava que poderia ser eleito um novo presidente com votos. Mas Vargas já estava no poder há 4 anos, tá? E essas eleições seriam diretas, ou seja, eram os próprios eram os próprios membros da Assembleia que iriam votar um novo presidente, não a população, tá? Então, o Brasil iniciou aí um governo constitucional. Agora vamos falar sobre o governo constitucional de 1934 a 1937. Bom, ao contrário do que se esperava, esse governo não começou bem, já começou com disputa de políticos. Aí tinham 2 forças políticas, a Ação Integralista Brasileira, que é a AIB, e que ela tinha ideia fascista, ou seja, autoritária, só o representante que ia mandar, ninguém ia poder ter opinião. E tinha a NL, que era a Aliança Nacional Libertadora. Essa tinha o objetivo de organizar e ser contra os fascistas, tá? Eles apoiavam o Partido Comunista Republicano Brasileiro, perdão. Bom, mas ambos os grupos, o presidente não tomou partido nenhum, mas as suas ideias já se aproximavam mais para os fascistas. Então, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, começou a criticar abertamente as atitudes do Getúlio Vargas, que tinha as ideias próximas aos fascistas. Aí houve diversas críticas e manifestações e discursos violentos contra Vargas, e ele determinou, então, em julho de 1935, a ilegalidade e a prisão dos membros. Quer dizer, como eles foram contra ele mandou logo prender todo mundo. Bom, em resposta a isso, o Partido Comunista lutou e convocou uma nova medida, tá? Contra o autoritarismo desse presidente. Os tenentes comunistas nos quartéis se juntaram para impedir dos quartéis de Natal, Recife e Rio de Janeiro para
impedir esse autoritarismo de Getúlio Vargas, tá? A manifestação foi derrotada e os revoltosos foram presos e o movimento recebeu o nome de Intentona Comunista. Aí o presidente foi e declarou um estado de sítio no Brasil. E o estado de sítio é quando o presidente tem o pleno poder para governar o país, sem intervenção de ninguém, por um tempo, geralmente é por 6 meses. Bom, aí Getúlio Vargas governou o Brasil por mais alguns anos, sob o estado sítio, até que em 1937, os parlamentares interviram, né, começaram a tentar terminar esse estado, tá? E exercer os poderes da interferência no Congresso. Bom, aí ele não pretendia deixar o governo, nem tão pouco tempo, entendeu? Ele pretendia ficar ali no poder por bastante tempo. Então, Getúlio Vargas fez um falso movimento que foi chamado de Plano Collor, tá? Aí os comunistas acharam que iam tomar o poder do Brasil, mas isso era só uma farsa para que Getúlio Vargas continuasse no seu poder. Tá bom, crianças? Essa é a nossa matéria de história sobre a Era de Vargas. Bom, nosso exercício da página 7 até a página 8. Número 1. Nomeie o movimento paulista contra o presidente Vargas. 2. Cite 3 medidas da Constituição de 1934. Número 2, né? Cite 3 medidas. Número 3. Caracterize o governo de Getúlio Vargas. 4. Explique com suas palavras o que é o estado sítio. 5. Por que Getúlio Vargas elaborou o Plano Collor? 6. Cite o nome e as influências dos dois grupos que tensionavam a política durante o governo de Getúlio Vargas. 7. Do ponto de vista político, o chamado Revolução de 1930 foi um golpe de Estado resultante em uma série de inter-relações que ocorreram durante a década 20. Analise como Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930. 8. Até os dias de hoje, Getúlio Vargas é reconhecido como o primeiro presidente a dar direito aos mais pobres. Reflita acerca da Constituição de 1934 e comente como as medidas do governo de Getúlio Vargas podem ter sido beneficiadoras aos trabalhadores. Um beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida é só chamar a tia no privado, tá bom?